Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à disciplina de Patrimônio, Museus e Arquivos. Como você pode ver na tela, eu sou a professora Érica Ramos Moimas, sou graduada em História e mestre em História Social pela Universidade Estadual de Londrina. Conforme você também pode ver na tela, o título ou tema que vamos abordar nessa primeira aula é Patrimônio Cultural e Tempo Presente. Mas antes de iniciarmos as nossas análises, abordagens sobre a relação entre o patrimônio cultural e o tempo presente, é importante que você entenda o objetivo dessa disciplina. Essa disciplina tem como objetivo refletir sobre o patrimônio. O que é o patrimônio cultural brasileiro? O patrimônio cultural brasileiro é formado por bens culturais de natureza material e imaterial, como, por exemplo, edificações ou construções que envolvem aí igrejas, casarões, prédios, cidades históricas, museus e seus objetos, envolve a arqueologia, aqueles objetos arqueológicos, os sítios arqueológicos, mas nós também temos aquele patrimônio cultural imaterial, como, por exemplo, os ofícios, técnicas, saberes, formas de expressão de um povo. E nessa disciplina, nós pensamos sobre a importância do patrimônio cultural, sobre o processo de patrimonialização. Nós refletimos sobre os museus e os objetos que estão no museu. Nós analisamos a importância dos arquivos e dos acervos arquivísticos, não só para o trabalho do historiador, mas também para o trabalho do profissional, do professor da área de história. E quando nós tomamos o patrimônio cultural, o museu e os arquivos para estudo, nós também consideramos estes como documentos históricos, como fontes históricas, passíveis de ser analisadas pelo profissional de história. Vamos contextualizar a aula de hoje, voltando para a tela, considerando que o tema da nossa aula é Patrimônio Cultural e Tempo Presente, nós vamos analisar questões para que, ao final da aula, você seja capaz de ter entendimento, de saber responder essas três perguntas que eu coloco nessa contextualização. O que é patrimônio cultural? De acordo com o artigo 216 da Constituição de 1988, e inclusive nós temos ali na Constituição de 1988 uma ampliação do conceito de patrimônio, né? Então, aqueles bens culturais de natureza imaterial também podem ser registrados como patrimônio cultural brasileiro. E eu vou citar no decorrer dessa aula alguns exemplos, como a capoeira, o ofício da baiana de acarajé, né, que são bens culturais de natureza imaterial que fazem parte do patrimônio cultural imaterial brasileiro. E de acordo, então, com a Constituição de 1988, o artigo 216 dessa Constituição, patrimônio cultural são os bens de natureza material e imaterial que passam pelo processo de patrimonialização e que fazem referência à memória, às lembranças ou à identidade de um grupo, de um povo. Voltando na tela, nós temos, qual a relação entre as noções de tempo e o patrimônio cultural? Nas últimas décadas, nós tivemos uma preocupação muito grande com a patrimonialização.
nós vamos ver que, principalmente a partir de 1980, há aquilo que nós chamamos de onda patrimonialista, porque muitos grupos vão reivindicar que bens culturais que pertencem àquele grupo, sejam eles materiais ou imateriais, sejam patrimonializados. Porque esses grupos entendem que quando esses bens são patrimonializados, é uma forma de fazer referência à memória e à identidade desses grupos, mas não só por isso. Porque nos últimos anos, nós também temos uma sensação de que o tempo está passando rápido demais. Então, patrimonializar um bem, seja uma construção, uma edificação, um objeto que está no museu, um ofício, um saber, uma técnica, é uma forma de guardar esse bem do esquecimento, evitar que isso seja esquecido. Voltando na mesma tela, nós ainda temos qual a importância das ações de preservação do patrimônio cultural. Ora, se o patrimônio cultural, seja um obelisco, um monumento, uma igreja, o ofício dos cineiros das cidades, de algumas cidades lá do interior de Minas Gerais, dentre tantos outros bens culturais que estão patrimonializados aqui no Brasil, se esses bens culturais fazem referência a um grupo, a identidade de um grupo, a memória de um grupo, quando esses bens culturais são patrimonializados, eles passam a ser preservados pelo órgão responsável, que no nosso caso aqui no Brasil, a nível federal, é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Noções de tempo que regem o presente. É importante entender qual a relação entre a noção de tempo que nós temos atualmente e a patrimonialização de bens culturais de natureza material ou imaterial. Para iniciar, vamos entender essa noção de tempo que nós temos atualmente. Na tela, vamos pensar aqui no conceito de tempo. O conceito de tempo é uma construção cultural. Por que uma construção cultural? Porque varia de acordo com o povo, de acordo com a época. A noção de tempo que existia lá no século XVII não é a mesma noção de tempo que existe hoje nas sociedades ocidentais. Voltando na tela, vamos distinguir aí os tipos de tempo. Nós temos o tempo da natureza, que é aquele necessário para uma planta germinar, crescer, dar frutos, marcado pelas estações do ano, o tempo cronológico que rege nosso cotidiano, que é marcado pelo relógio, pelo calendário, mas nós temos também o tempo histórico, que pode ser entendido como uma forma de perceber as ações humanas nas dimensões culturais, econômicas e políticas. E segundo vários historiadores, esse tempo histórico é marcado por uma relação entre passado e futuro. Vamos entender como se dá essa relação entre passado e futuro. Na tela, nós temos alguns conceitos desenvolvidos por Reinhard Koselleck, que ele vai trabalhar com o conceito de espaço de experiência e horizonte de expectativa. Segundo esse estudioso, o passado é nosso espaço de experiência. O que significa isso? Nosso espaço de experiência, por quê? Porque a partir daquilo que nós vivenciamos, é que nós vamos acumulando uma bagagem, saberes, experiências. E ainda, de acordo com esse autor, voltando na tela, o futuro
é o nosso horizonte de expectativa. Por quê? É aquilo que a gente ainda não experimentou. Kozilak coloca que todas as histórias são constituídas pela relação que a sociedade tem com o seu passado, né, por experiências acumuladas pelos grupos humanos, mas também pela expectativa que esses grupos humanos, que a humanidade tem, em relação ao futuro. Então, Kozilak fala, olha, esse tempo histórico, ele é marcado por uma relação entre passado e futuro. Por quê? Porque o homem, os grupos humanos, as sociedades, elas trazem uma bagagem, elas trazem uma experiência acumulada no decorrer do tempo, mas também tem uma expectativa em relação ao futuro. Na próxima tela, nós temos os regimes de historicidade. Olha só, os regimes de historicidade, na verdade, é uma categoria utilizada para designar formas de experiência no tempo, no qual uma instância temporal irá prevalecer, seja o passado, o presente ou o futuro. Como assim? Veja só, as sociedades ao longo do tempo viveram diferentes regimes de historicidade. Até o século XVII, as sociedades ocidentais não tinham muita expectativa em relação ao futuro, porque a igreja preconizava o fim do mundo e as pessoas acreditavam nisso. Por isso, não tinham muita expectativa em relação ao futuro. Lá no século XVIII, a gente pode dizer que as sociedades ocidentais, as pessoas ainda viviam no mundo rural. Claro que já estava ali iniciando a Revolução Industrial na Inglaterra, mas a maior parte da população nas sociedades ocidentais no século XVIII ainda viviam no mundo rural. Elas ainda usavam eventos da natureza, como as estações do ano, para marcar a passagem do tempo. As pessoas trocavam experiências entre elas. Então, essas pessoas começaram a ter uma relação com o tempo, um regime de historicidade marcado pela expectativa em relação ao futuro. Por quê? Se o homem, ele utilizasse da sua experiência, da experiência que ele acumulou no decorrer do tempo, plantasse na época certa, colhesse na época certa, contasse com um ciclo de chuva ou sem chuva ali, né? Ele teria certeza de uma colheita farta. Então, essas pessoas compartilhavam de suas experiências, contando que tudo daria certo, que teriam, né, que tinham, e a partir delas tinham uma expectativa em relação ao futuro. Agora, com a modernidade, as coisas começam a mudar. Voltando na tela, você tem, na modernidade, o progresso traz mudanças em intervalos de tempo menores e o futuro é incerto. A partir da Revolução Industrial, com as inovações tecnológicas, passa-se a produzir num ritmo cada vez mais acelerado e a sensação que se tem é que o tempo está passando cada vez mais rápido. Então, a partir daí, nós temos um novo regime de historicidade. Qual é o regime de historicidade que passa a existir? É o regime de historicidade denominado presentismo ou presenteísmo. Por quê? É como se o passado tivesse ficado lá longe e como se o futuro fosse incerto. As pessoas passam a viver um momento marcado muito pelo tempo presente, é como se
sempre estivesse ali no tempo presente, mas essas pessoas também não têm uma certeza em relação ao futuro. O passado fica cada vez mais distante. E esse regime de historicidade começa lá na modernidade, na época moderna. Voltando na tela, você tem François Hartog define o regime de historicidade que vivemos na atualidade como presentismo ou presenteísmo. Então é essa aceleração do tempo, como se estivéssemos vivendo um presente perpétuo. O passado é nostalgia, o futuro é incerto. Eu fecho assim esse bloco. Presentismo e patrimonialização. Como podemos relacionar esse regime de historicidade denominado presentismo ou presenteísmo com a patrimonialização dos bens culturais? Vamos para a tela. Eu coloco para você a necessidade de patrimonializar. Atualmente, a gente percebe que os diferentes grupos têm uma necessidade, reivindicam que seus bens culturais sejam patrimonializados. E essa reivindicação tem a ver com esse regime de historicidade, com o presentismo. Por quê? Diante de um tempo que passa rápido demais, de um futuro incerto, as pessoas acreditam que patrimonializando seus bens culturais de natureza material ou imaterial é uma forma de salvar as suas memórias, as suas lembranças do esquecimento. Claro que esses bens culturais também fazem referência à identidade de um grupo. Então, quando um bem cultural é patrimonializado, aquele grupo entende que ele tem visibilidade por meio daquele bem cultural, por meio daquele patrimônio. É o caso da capoeira, por exemplo, o caso do ofício das baianas de acarajé e tantos outros exemplos que você terá no decorrer dessa disciplina. Voltando para a tela, eu coloquei para você uma citação de Pierre Nora. E ele coloca o seguinte, olha, se habitássemos ainda a nossa memória, não teríamos necessidade de lhe consagrar lugares. O que significa isso, consagrar lugares? Ele está se referindo aos lugares de memória. Ele quer dizer o seguinte, olha, o tempo está passando muito rápido, as nossas lembranças, a nossa memória é feita de lembranças e esquecimentos. Então, para que a gente não se esqueça de determinados fatos, de eventos importantes para o nosso grupo, nós reivindicamos a patrimonialização do bem cultural. E esse bem cultural passa a ser visto como um lugar de memória. Por quê? Porque quando eu me dirijo, quando eu estou diante desse bem patrimonial, desse bem cultural que foi patrimonializado, né, eu vou me lembrar, eu vou me remeter ao significado que ele tem. Um exemplo é o obelisco do Ceará, que fica em Fortaleza e foi levantado em 1940. Aquele obelisco é uma homenagem aos pracinhas, aos soldados brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Quando as pessoas vão até aquele obelisco, ou passam por ele, ou fazem uma visita proposital àquele obelisco, elas vão se lembrar da participação dos soldados brasileiros na guerra. Então, aquele obelisco é um lugar de memória. Por quê? Porque ali nele nós temos um significado. Ele está se remetendo a uma lembrança, a participação dos soldados brasileiros na guerra. No próximo slide, você tem
Nas décadas de 1980 e 1990, essas décadas foram um período marcado por uma preocupação com a memória e por ações de patrimonialização. O que vai acontecer nas décadas de 1980 e 1990? A gente diz que há um boom em relação à memória, porque a sociedade passa a dar muita importância à memória. Então, diante de um tempo que está passando muito rápido, é necessário patrimonializar alguns bens culturais, porque esses bens culturais fazem referência à memória da nação brasileira ou à memória de um determinado grupo social. E naquele momento também, nos anos 1980, 1990, a gente tem o que nós chamamos de onda patrimonialista. O que significa essa onda patrimonialista? É aquele momento em que diferentes grupos sociais começam a reivindicar, a exigir que bens culturais que fazem parte do grupo sejam patrimonializados. Ou seja, que sejam reconhecidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é um órgão federal, que faz a patrimonialização, que preserva, né, o patrimônio cultural brasileiro, passar a reivindicar que o Estado reconhecesse alguns de seus bens culturais como patrimônio cultural. Por quê? Porque esses grupos passaram a entender a relação que o patrimônio cultural tem com a cultura, com a história daquele grupo. Então, danças, ofícios, técnicas, saberes, passaram a se tornar também patrimônio cultural. E não apenas os bens materiais, como as construções, as edificações, os museus, os objetos que estão nos museus, as obras de arte, né? Então, a gente tem aí a ampliação do conceito de patrimônio a partir de 1988, com a Constituição de 1988, mas nessa mesma época, a gente também tem esse movimento em que alguns grupos começam a reivindicar a patrimonialização de seus bens por entenderem a relação entre o patrimônio, a memória e a identidade cultural. Voltando na tela, você tem relação entre patrimônio e temporalidade. Trata-se, portanto, de um passado do qual o presente não pode ou não quer se desligar completamente. O patrimônio traduz o tipo de relação que uma sociedade estabelece com o seu passado. Por exemplo, no Brasil nós temos uma arquitetura colonial, nós temos construções da época do Brasil colonial que foram tombadas e são consideradas um patrimônio histórico cultural de natureza material, né, que são contemplados pelas políticas de preservação. Nós não queremos nos desligar desse passado. Por quê? Porque esses bens, essas construções que dizem respeito ao Brasil colônia, né, eles se remetem à origem da nação, à origem do Estado brasileiro. Mas também tem aquele patrimônio, aqueles bens que são tombados, como, por exemplo, né, lugares onde ocorreu o Holocausto, campos de concentração. E por que eles são considerados também patrimônio? Justamente porque ali tem uma memória, ali tem lembranças. Aquele lugar é um lugar de memória, ele faz referência a um evento, a um fato que não deve ser esquecido. Por que não deve ser esquecido? Para evitar que volte a ocorrer. E
esse tipo de lugar tem um dever de memória, né? São lugares de memória que têm um dever de memória. Ou seja, relembrar as pessoas dos horrores que ocorreram lá no Holocausto, ok? Ainda na mesma tela você tem a preocupação com a patrimonialização está ligada ao presentismo. O que significa isso? Que leva ao limite a valorização do patrimônio cultural na tentativa de salvar as lembranças, né, que temos, as memórias do esquecimento. Então, essa necessidade de salvar as memórias do esquecimento faz com que um bem cultural seja patrimonializado, ou mesmo que não seja patrimonializado, o grupo procura preservar, procura valorizar, ok? Eu fecho assim esse bloco. Patrimônio cultural. Vamos entender o conceito de patrimônio, a origem desse conceito e as mudanças no decorrer do tempo. No slide você tem significado da palavra. A palavra patrimônio é originária do latim patrimônio, cujo significado está relacionado à herança familiar, aos bens que passam, segundo as leis, de pai para filho. Então, tem relação com herança. Na mesma tela, patrimônio cultural, que é o termo mais utilizado atualmente, e essa expressão representa a ampliação do conceito de patrimônio, tá? Atualmente, esse termo é utilizado para se referir ao legado da arquitetura, da diversidade de expressões e manifestações culturais que são consideradas valiosas para um determinado grupo e reconhecidas como tal. Atualmente, usamos a expressão patrimônio cultural, como eu coloquei na tela para você, ou patrimônio histórico-cultural. As duas expressões estão corretas, mas nem sempre no Brasil foi utilizada essa expressão. Então, lá nos anos 1920, 1930, 1940, a expressão utilizada foi patrimônio histórico e artístico, porque naquela época buscou-se valorizar, buscou-se preservar aquelas construções, como por exemplo, casarões, prédios, igrejas, que se remetessem à história do Brasil ou aquelas obras de arte de grande valor. Então, trata-se de uma época em que foi quando começou toda uma preocupação com o patrimônio histórico brasileiro, mas naquela época os saberes, as técnicas, os ofícios, as expressões e manifestações culturais não eram consideradas patrimônio. Hoje, nós utilizamos a expressão patrimônio cultural porque houve uma ampliação aí no conceito de patrimônio. De acordo com a Constituição de 1988, os bens culturais de natureza imaterial também são considerados patrimônio. Na próxima tela, nós temos todos os bens culturais podem ser considerados patrimônio cultural? Nem sempre, né? Por quê? Porque nós temos que considerar que para o Estado brasileiro e para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o órgão federal que atua tombando, reconhecendo, registrando os bens culturais como patrimônio e preservando esses bens, né? Para um bem ser considerado patrimônio cultural, ele precisa passar pelo processo de patrimonialização.
Então, é necessário que os funcionários, os responsáveis do IPAM, façam todo um estudo sobre aquele bem cultural, seja ele um monumento, seja ele um museu, um casarão ou uma igreja, ou seja ele uma dança, um ofício, um saber, uma técnica, a forma de preparar um alimento, como por exemplo o ofício das paneleiras de goiabeiras, né, lá no Espírito Santo. É um ofício que, para se tornar patrimônio cultural imaterial, envolveu todo um estudo dos especialistas, dos funcionários do IPAM. Então, eles estudaram aquela técnica das paneleiras de goiabeira, a importância da produção das panelas por aquelas mulheres, a importância da produção daquelas panelas para aquela comunidade, a história relacionada àquele saber. Então, os especialistas do IPAM fazem todo um estudo e identificam, inclusive, a importância daquele bem cultural, material ou imaterial para a comunidade, porque aquele bem cultural faz referência à memória e à identidade daquele grupo. Eles usam uma série de critérios para definir se aquele bem cultural será ou não patrimonializado e será contemplado pela política de preservação do patrimônio. Agora, pode ser que um bem cultural, considerado muito importante por um grupo, ainda não passou pelo processo de patrimonialização, mas esse grupo o considera como patrimônio cultural. Isso não irá significar que ele tem um valor menor. Voltando na tela, então vamos lá. Um bem é patrimonializado quando recebe valores simbólicos, ou seja, ele tem que ter um significado, uma significância para aquele grupo, que atribui a ele algum sentido que justifica a sua preservação. Os técnicos, os especialistas do IPAM precisam ser convencidos da importância desse bem. O Estado, através de instrumentos de salvaguarda, tem papel fundamental. O Estado, representado pelo IPAM, né, faz uso de instrumentos de salvaguarda. No caso de bens culturais de natureza material, como edifícios, igrejas, casarões, usa-se o termo tombamento. Quando vai patrimonializar um ofício, uma técnica, um saber, uma expressão cultural, geralmente usa-se o termo registro. E esses bens são registrados no livro do Patrimônio Cultural, em um dos livros do IPAM, né, do Patrimônio Cultural Brasileiro. Inclusive, no site do IPAM, você consegue identificar todos os bens culturais de natureza material e imaterial que são patrimonializados no Brasil e toda a história envolvendo esse bem cultural. Então, eu recomendo que você visite o site do IPAM, veja lá por regiões do Brasil quais são os bens culturais que estão patrimonializados e usufruem de uma política de preservação. Na próxima tela, nós temos um exemplo de um bem cultural de natureza material imóvel que é um patrimônio cultural brasileiro, que é o sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, conhecido como Ruínas de São Miguel das Missões, lá no Rio Grande do Sul. Você está vendo aqui apenas a ruína da igreja, ok? Mas quem visita o lugar, né, consegue observar que, na verdade, é um conjunto de remanescentes de uma antiga redução jesuítica de guaranis, fundada quando o território brasileiro, naquela região ali, ainda era domínio espanhol. E
A recuperação dessas ruínas começou lá na primeira década do século XX, né? Até hoje vem sendo realizado um trabalho e busca-se então preservar o que sobrou daquela redução jesuítica. Esse sítio arqueológico ele é de grande valor para o Brasil, né? Considerado de grande valor pelo IPAM, mas também pela Unesco. Eu fecho assim esse bloco. A roda de capoeira como patrimônio cultural. Veja, eu coloquei para você uma situação problema agora. E nós vamos pensar sobre a roda de capoeira como um patrimônio cultural e material brasileiro. No próximo slide você tem, ao abordar noções iniciais sobre o patrimônio cultural, você, como professor de história, questiona se seus alunos conhecem alguma manifestação cultural que é considerada patrimônio. Seus alunos mencionam a capoeira. Geralmente, quando você faz esse questionamento para alunos da educação básica, seja do 8º, 9º ano ou ensino médio, eles podem falar capoeira, podem falar frevo, porque eles têm contato com essas expressões culturais por meio da mídia, às vezes tem até alguma ilustração no livro didático. Mas é comum também eles citarem outros exemplos de patrimônio cultural, né, que para eles é considerado um patrimônio cultural, mas às vezes para o Estado e para o IPAM ainda não é considerado um patrimônio cultural. Então cabe a nós, professores, explicar para o aluno, olha, esse exemplo que você citou tem muito valor para o seu grupo, né? Porque remete à memória, à história, à identidade do seu grupo. Mas para o Estado ainda não foi feito, né? Ainda não foi feito nenhum trabalho para considerar esse bem um patrimônio cultural, mas não significa que tem menos valor. Dando continuidade na próxima tela, a problematização. A capoeira é uma manifestação da cultura africana que está presente em todo o Brasil e por isso tem relevância social. Então veja só, a capoeira é uma expressão que se materializa através do jogo, da dança, são símbolos rituais da herança africana. E é uma manifestação dessa cultura africana, que tem um significado simbólico, a música, os instrumentos, os movimentos do corpo ali na capoeira, tem todo um significado. Agora vem a pergunta, a capoeira é considerada um patrimônio cultural? A partir do que foi abordado até esse momento, é claro que você já concluiu que sim, que atualmente a capoeira é considerada um patrimônio cultural, mas nem sempre foi assim. Ok? O que permitiu a capoeira se tornar um patrimônio cultural, ou seja, um bem que passou por todo um processo de patrimonialização, por todo um estudo dos técnicos do IPAM, é a Constituição de 1988 que ampliou o conceito de patrimônio e permitiu que aqueles bens culturais de natureza imaterial também fossem patrimonializados. Na próxima tela, entendendo melhor, a capoeira é considerada patrimônio cultural desde 2008, então veja, é recente ainda. E esse reconhecimento só foi possível porque o conceito de patrimônio cultural mudou através do tempo. Se fosse lá nos anos 1930, 1940, ela não seria patrimonializada, porque naquela época a preocupação era com aquelas construções relacionadas à origem da nação brasileira. E voltando na mesma tela, cada sociedade atribui valores diferentes aos bens culturais ao longo do tempo. E assim a gente encerra essa situação problema. Vamos para o momento de interação e a pergunta que eu coloco para você é a seguinte: qual a relação entre o presentismo e a onda patrimonialista? Você tem 3 minutinhos para pensar nessa pergunta e eu já retorno para comentar com você.
Veja só, você já teve um tempo para pensar sobre a questão e a ideia é que existe uma relação muito intensa entre esse regime de historicidade que vivemos atualmente, que é chamado de presentismo ou presenteísmo, com a onda patrimonialista. Por quê? Porque diante de um tempo que passa rápido demais, os diferentes grupos sociais, as diferentes pessoas buscam salvar as suas lembranças, salvar a memória do esquecimento, salvar lembranças a respeito do passado. Por isso que há uma reivindicação pela patrimonialização de bens culturais de natureza material e imaterial. Eu fecho assim essa interação. Nesse bloco, nós vamos analisar a seguinte temática: do monumento ao patrimônio cultural. O que era o monumento? Em que contexto esse termo foi utilizado, né? E hoje, como eu já coloquei para você, nós utilizamos a expressão patrimônio cultural. No próximo slide você tem como o conceito de patrimônio cultural surge historicamente. Veja só, até a emergência dos estados nacionais modernos, os monumentos eram construídos a priori com a função de perpetuar a memória. Ou seja, monumento seria tudo aquilo que é construído por uma comunidade para rememorar algo ou fazer com que as próximas gerações rememorem. Como, por exemplo, a lápide de um túmulo, o arco do triunfo, um obelisco, uma estátua e tantas outras construções que foram feitas de forma intencional para fazer com que as pessoas rememorassem um fato importante para a nação. Voltando na tela, você tem ampliação do conceito de monumento, que é o termo monumento histórico. Então, olha só, inicialmente a gente tem a utilização do termo monumento ou monumentos, depois a utilização do termo monumento histórico. Seu sentido se constitui a posteriori. Como assim que seu sentido se constitui a posteriori? Porque no contexto da Revolução Francesa, passa-se a utilizar o termo monumento histórico para dizer que, né, alguns monumentos não eram considerados monumentos ou monumentos históricos, porque eles haviam sido criados para rememorar algo. Então, com a Revolução Francesa, nós vamos ter aí o historiador da arte, voltando o seu olhar para alguns objetos, para algumas construções, para alguns monumentos, como estátuas, por exemplo, e eles voltam o seu olhar para esses objetos e passam a considerar esses objetos como objetos portadores de uma história, como objetos que podem ser analisados, estudados e relacionados com algum fato ou com a história da nação ou com a história de um grupo. Voltando para a tela, nós vamos ver que esse monumento histórico não tem a função memorial, né? Nesse sentido, diferentes objetos do passado podem ser convertidos em monumentos históricos. Não são objetos, eles não foram construídos
com essa função de rememorar, não foram construídos intencionalmente, eles já existem em uma sociedade, o historiador da arte passou a identificar esses objetos e passaram a atribuir um significado a esses objetos, a olhar esses objetos com outros olhares e estudá-los, tomando esses objetos como fonte de estudo. Na próxima tela, nós temos outras mudanças que vão acontecer no contexto da Revolução Francesa. Se no contexto da Revolução Francesa passou-se a utilizar a expressão monumento histórico, nós vamos ver ainda que essa Revolução Francesa, né, que começou lá em 1789, ela foi um divisor de águas em relação ao patrimônio. Por que em relação ao patrimônio a gente pode dizer que a Revolução Francesa foi um divisor de águas? Voltando na tela, o termo patrimônio foi usado para designar as propriedades que pertenciam à nação. E daí, quem já estudou, quem se lembra sobre a Revolução Francesa, a gente sabe que quando acontece a Revolução Francesa, os bens do clero e da nobreza são expropriados e esses bens passam a pertencer ao Estado. Eles vão se tornar o patrimônio do Estado. E naquele momento, esse patrimônio, ele passa a ser visto também como algo pertencente ao coletivo. Voltando na tela, monumento histórico passou a ser um dos instrumentos de construção das identidades nacionais, porque com a Revolução Francesa, a gente não pode esquecer, surge a necessidade de consagrar um sentimento de pertencimento nacional. Então, os monumentos históricos, como estátuas, construções, edificações, dentre tantos outros objetos, passaram a ser usados para representar uma identidade nacional, para representar ou para fazer menção ao sentimento nacional. Voltando na tela, você tem, no início do século XX, uso frequente do termo patrimônio histórico ou cultural. Então, veja só, o uso do termo patrimônio histórico ou cultural é recente. Começa lá no início do século XX. Lembrando que no Brasil, no início do século XX, utilizava-se principalmente o termo patrimônio histórico e artístico. E eu fecho assim esse bloco. Preservação do patrimônio cultural no Brasil. Veja, se lá na França a preservação do patrimônio começa ali no contexto da Revolução Francesa, porque o patrimônio ele passa a ser utilizado para fazer referência à identidade nacional, nós temos que entender como que o patrimônio cultural passa a ser utilizado, quais são as intenções do governo em eleger um patrimônio cultural e fazer a preservação desse patrimônio cultural no início do século XX. No próximo slide você tem surgimento da política de preservação. Nos anos 1920, intelectuais modernistas já buscavam no período colonial as bases da identidade nacional. Lá nos anos 1920, intelectuais, estudiosos, chamados de modernistas, buscavam entender, construir, escrever o que seria a identidade nacional do povo que vivia no Brasil. E para os modernistas, para os intelectuais modernistas, era interessante buscar na tradição, lá no período colonial, lá na história
da origem da nação brasileira essas informações. Voltando na tela, você tem. Na década de 1930, o Estado buscava consolidar um sentimento nacional e ser percebido como moderno. Aqui nós temos Getúlio Vargas no governo. E Getúlio Vargas buscava consolidar esse sentimento nacional. Para ele, era necessário ter elementos que fizesse referência, que mostrasse até para povos de outros países o que era ser brasileiro, qual era a identidade do brasileiro. E Getúlio Vargas, ele vai aceitar a sugestão dos intelectuais modernistas, que para esses intelectuais modernos seria o quê? Buscar a tradição, buscar lá no Brasil colonial, elementos que pudessem fazer referência a essa identidade brasileira. E naquele momento, então, nos anos 1930, já começam as primeiras ações para eleger o que seria o patrimônio cultural brasileiro, o que seria preservado pelo órgão responsável naquele momento. E começaram ações, então, para tombar, para patrimonializar aquelas construções, aqueles casarões referentes ao Brasil colonial. Construções essas que faziam menção à origem portuguesa, a presença dos portugueses no Brasil. No próximo slide você tem Constituição de 1934, artigo 148. Cabe à União, aos estados e aos municípios proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do país. A proteção legal ao patrimônio inicia com a Constituição de 1934, lá no governo de Getúlio Vargas. Então, ele chama também os prefeitos, os governadores, para essa responsabilidade de preservar aquilo que era referente ao passado colonial brasileiro, que era referente à colonização do Brasil, à presença dos portugueses no Brasil. Na mesma tela, em 1934 foi criado o primeiro órgão federal de proteção ao patrimônio, a Inspetoria dos Monumentos Nacionais. Esse órgão funcionava no Museu Histórico Nacional e o principal objetivo era preservar, patrimonializar e preservar aquelas construções lá da cidade de Ouro Preto. No próximo slide, Decreto-Lei número 25, de 30 de novembro de 1937, organizou a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Esse Decreto-Lei de 1937 também é conhecido como Lei do Tombamento. É um momento, o que é o tombamento? É um momento em que um bem cultural, naquela época, eram as construções, casarões, igrejas, que haviam sido erguidas lá na época do Brasil colônia. Então, o tombamento é o momento em que um bem cultural passa pelo processo de patrimonialização, ou seja, ele passa a ser reconhecido pelo Estado, pelo governo, pelo órgão competente, como um bem cultural que deve ser preservado, porque faz menção, está relacionado à história de um povo. Naquele caso, eram aquelas construções relacionadas à origem da nação brasileira. Voltando na tela. Esse decreto-lei regulamentou o ato de tombamento e designou o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
como órgão competente para gerir essa política, tá? Hoje, esse serviço do patrimônio histórico e artístico nacional é o atual IPAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, no decorrer do tempo, esse órgão passou por várias mudanças, inclusive na sua nomenclatura. Eu fecho assim esse bloco. Ações do órgão federal de proteção ao patrimônio cultural. No próximo slide, você tem aí quais foram as primeiras ações do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nesse período que vai de 1930 ao início dos anos 1960, tá? Nas décadas de 1930 e 1940, nós temos a seleção e tombamento de uma arquitetura tradicional representativa das origens da nação. Ou seja, é o momento que os técnicos do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional vão identificar aquelas construções, então era chamado de pedra e cal, porque apenas construções, podiam ser casarões, edifícios baixos, igrejas, que foram selecionados e tombados, reconhecidos como patrimônio cultural brasileiro. Ainda no mesmo slide, tombamento de bens arquitetônicos concentrados nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. 90% das construções que passaram a ser consideradas patrimônio cultural, ou patrimônio histórico e artístico, que era o termo utilizado naquela época, estavam concentradas nesses estados. Muitas dessas construções até hoje chamam a atenção das pessoas, muitos turistas vão até esses lugares. Agora cabe a nós uma reflexão. Será que esses bens que foram patrimonializados naquela época, nos anos 1930, 1940, eles representavam a memória e a identidade de toda a população brasileira? Não. Os bens patrimonializados naquele momento, que eram construções erguidas na época do Brasil colônia, erguidas por portugueses, representavam uma história oficial sobre o Brasil. Uma história oficial que muitas vezes a gente encontra ainda hoje nos livros didáticos, que está em muitos museus. Mas muitas pessoas não se sentiam representadas por aquelas construções. Imaginem vocês, quantos afrodescendentes, quantos indígenas, quantas pessoas de outras origens, porque depois nós tivemos a chegada dos imigrantes no Brasil, como por exemplo, espanhóis, italianos, japoneses, alemães, estes não se sentiam representados por aquela arquitetura colonial. Tá? Então, a gente tem que levar em consideração que o patrimônio, ele faz referência a uma memória, a uma identidade, mas essa memória ela é marcada por lembranças e esquecimentos. Então, quando há o processo de patrimonialização, há a seleção daquilo que será patrimonializado. Então, enquanto alguns bens são exaltados, são preservados, outros acabam sendo excluídos. O que isso significa? Que enquanto algumas lembranças são preservadas, outras são excluídas. No próximo slide, aqui você tem o exemplo de um bem cultural, uma construção que foi tombada em 1938. Então, foi um dos primeiros bens aí tombados no Rio de Janeiro, que é a Igreja Nossa Senhora da Glória, que foi construída em 1739. Então, a gente está falando do período do Brasil colônia. É uma das joias raras aí da arquitetura do Brasil, porque
é típica do barroco, é marcada pelo barroco, tem teto abobadado, né? Então, é uma característica aí dessa arquitetura da igreja que foi tombada lá em 1938, no Rio de Janeiro. No slide seguinte, você tem. Em 1946, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tem seu nome alterado para Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Lembrando que hoje, como eu já coloquei para você, é o IPAM. Na década de 1950, nós temos tombamento de edificações isoladas. Ou seja, são edificações que também fazem parte do acervo arquitetônico do Brasil colônia, que ainda em 1950 estavam sendo tombadas, passando pelo processo de patrimonialização e hoje são contempladas por uma política de preservação. Na mesma tela, em 1958, e aqui a gente tem o governo de Juscelino Kubitschek, nós temos a campanha de defesa do folclore, que é uma campanha que foi criada pelo Ministério da Educação e Cultura e foi um avanço muito importante para a época, porque envolveu todo um trabalho de estudo, pesquisa, divulgação sobre o folclore brasileiro. Passaram a ser realizados congressos, ou seja, todo um trabalho para mostrar para a sociedade o significado das manifestações folclóricas no Brasil. Eu fecho assim esse bloco. Na sequência, a gente tem mais uma situação problema denominada política pública de proteção ao patrimônio. Conforme você pôde observar nessa aula, nós pudemos aí identificar quais foram as primeiras políticas públicas de preservação do patrimônio no Brasil. Começa lá em 1930 com o governo de Getúlio Vargas, mas qual era o interesse de Vargas naquele momento? Era eleger alguns símbolos, identificar aquele patrimônio que pudesse estar relacionado, que pudesse fazer referência à memória e à identidade brasileira. Ocorre que, ao fazer isso, nem todos os grupos se sentiram contemplados, se sentiram representados por aquelas construções lá da época do Brasil colônia. Vamos entender essa situação problema. A preservação do patrimônio no Brasil se tornou política pública a partir da legislação de 1937, que a gente tem a Lei do Tombamento, que ao instituir o tombamento de bens, deliberou sobre sua preservação. Então, até hoje, isso tem que ficar muito claro que ainda hoje, no Brasil, ao tombar um bem cultural, eu estou colocando que aquele bem é um patrimônio e que passa a usufruir da política de preservação. Na próxima tela. Por que toda vez que se fala em bens culturais, se fala em política pública de proteção ao patrimônio? É muito comum. Às vezes a gente vê na internet, em algum site ou no jornal, na TV, inclusive notícias sobre um patrimônio que foi pichado, um patrimônio que foi tirado, uma estátua que foi tirada de um lugar e levada para outra, né? Quando um grupo quer que aquela estátua, aquele monumento permanece no lugar, mas tem um grupo reivindicando que aquele monumento seja retirado daquele lugar. E sempre o órgão responsável pelo tombamento, pela preservação do patrimônio, está atuando ali, está tentando negociar, mediar. E atualmente a gente vê muitas situações de patrimônios que sofrem, né, com a depredação. Agora, por que é tão importante uma política de preservação?
No próximo slide você vê. O governo federal, estados e municípios são importantes para legitimar, através de políticas públicas de preservação, aquilo que é considerado patrimônio cultural. Então, sempre que nós temos uma ação de depredação em um patrimônio, em um bem que já foi tombado ou registrado, né, há o órgão responsável por atuar, identificar quem fez aquilo, né? Muitas vezes é necessário um boletim de ocorrência, é necessário uma investigação e imediatamente busca-se começar um processo de recuperação daquele bem, seja um monumento ou uma construção, tá? Então, o órgão responsável, ele atua nesse sentido, sempre procurando preservar o bem cultural e também divulgar esse bem cultural, mostrando para aquela comunidade qual a importância daquele bem, de que forma que aquele bem se relaciona com a memória de um grupo ou com a identidade de um grupo. Contudo, a gente tem que levar em consideração que não é tarefa apenas do IPAM, não é tarefa apenas do governo federal, estadual ou municipal atuar com ações de preservação do patrimônio cultural. Cabe a nós também fazer um trabalho de conscientização. A partir do momento que a gente entende a importância de um patrimônio cultural, é importante conscientizar aquelas pessoas próximas a nós. Se eu trabalho em uma escola, se eu trabalho em uma biblioteca, se eu trabalho no comércio, não importa onde. Sempre que eu tenho oportunidade, eu devo procurar conscientizar essas pessoas, né, sobre a importância de preservar um bem cultural, de que forma ele faz referência à memória de um grupo, de que forma esse bem cultural faz referência à identidade de um grupo, porque ele foi tombado ou registrado. Então, essa é uma ação que também não cabe apenas ao órgão responsável pelo patrimônio cultural no Brasil, né? É uma ação que nós, enquanto cidadãos, também devemos ter consciência e desenvolver. Eu fecho assim essa situação problema. Vamos lá, mais um momento de interação. Qual a relação entre os interesses do governo federal e as primeiras medidas de preservação do patrimônio cultural? Qual a relação entre os interesses de Getúlio Vargas, dos intelectuais modernistas, e as primeiras medidas de preservação do patrimônio? Você tem alguns minutos para pensar sobre essa questão e eu já retorno para comentar com você.
Vejam só, lá nos anos 1930, 1940, quem governava o Brasil era Getúlio Vargas, e ele tinha como objetivo criar uma identidade nacional, criar um sentimento de pertencimento e ainda queria que o Estado brasileiro fosse visto como um Estado moderno. Já os intelectuais modernistas daquela época entendiam que era necessário buscar essa identidade lá nas construções do Brasil colonial, que era necessário buscar essa identidade lá na época do Brasil colônia. Por isso que as ações de tombamento e de preservação ocorreram naquele momento, levando em consideração aquela arquitetura colonial. Nós vamos ter nos anos 1930, 1940, 1950, casarões, igrejas, monumentos sendo tombados e preservados, mas são construções feitas lá na época do Brasil colonial, que se remetiu ao passado colonial brasileiro. Dando continuidade, no próximo slide nós temos a recapitulação da aula de hoje. Então vamos caminhar aqui para a finalização dessa aula. Nessa aula, nós refletimos sobre a relação entre esse regime de historicidade atual, que é denominado de presentismo, e essa onda patrimonialista, ou essa reivindicação pela patrimonialização. Nós vimos que a partir de 1980 há um interesse maior pela memória, pelo patrimônio cultural, e essa preocupação está relacionada a essa sensação de que o tempo está passando rápido demais, então é necessário patrimonializar alguns bens justamente para manter vivas lembranças, para fugir do esquecimento, para garantir algo em relação ao passado. Ainda estudamos sobre o surgimento do conceito de patrimônio cultural, né? O termo patrimônio histórico cultural, ou patrimônio cultural, é muito utilizado atualmente, mas é um termo que está relacionado a monumento histórico. E monumento histórico é uma expressão lá da época da Revolução Francesa, quando os franceses, né, identificavam bens que pudessem ser utilizados para construir a identidade nacional. Finalizamos a aula, ou melhor, numa segunda parte da aula, nós analisamos a política de preservação do patrimônio cultural no Brasil, que iniciou-se lá nos anos 1930 com Getúlio Vargas. Temos a Constituição de 1934, que vai ser um marco para essa política de preservação do patrimônio no Brasil. Também temos a Lei de Tombamento de 1937, e nós temos que entender que naquela época existia um contexto político, um contexto social diferente do contexto atual. Então, os interesses do governo eram outros. Naquele momento, os interesses era criar um sentimento de pertencimento nacional, construir uma identidade nacional, e a seleção dessas construções, desses bens lá da época do Brasil colonial e a patrimonialização desses bens vai ter esse objetivo, né? Ou seja, eram construções que pudessem estar relacionadas à construção de uma identidade, né? É que quando a pessoa visse aquelas construções, ela tivesse um sentimento de pertença, tá? Hoje os interesses já são outros, atualmente há outros interesses. Nós temos diferentes grupos reivindicando a patrimonialização de seus bens, porque entendem perfeitamente que ao patrimonializar esses bens,
eles terão também mais visibilidade e entendem perfeitamente que esses bens também fazem referência à memória e à identidade do grupo. Então, as políticas de preservação atualmente são diferentes daquela política de preservação que existiu nos anos 1930 e 1940. Mas isso a gente vai entender melhor na próxima aula, ok? Eu fecho assim essa aula.